Title: Does TRT Actually Work? What the Largest Clinical Trial Found. Um ensaio clínico histórico testou a terapia de reposição de testosterona em mais de 5.000 homens, e os resultados surpreenderam até os médicos que conduziram o estudo. Se você já se perguntou se a TRT realmente corresponde à expectativa, ou se é apenas um placebo caro, fique aqui porque a resposta é mais complexa do que qualquer pessoa está te contando. Bem-vindo de volta! Se você é novo por aqui, este canal é dedicado a desvendar a ciência clínica real para que você possa tomar decisões mais inteligentes sobre sua saúde. Meu nome é Nome do Apresentador. E hoje vamos mergulhar fundo no estudo Traverse, o maior ensaio clínico randomizado e controlado já conduzido sobre terapia de reposição de testosterona em homens. Ao final deste vídeo, você vai entender 5 coisas. Primeiro, como a testosterona baixa realmente se manifesta e quem ela afeta. Segundo, o que a ciência diz sobre como a TRT funciona dentro do seu corpo. Terceiro, o que o estudo Traverse realmente encontrou. O positivo, o negativo e o surpreendente. Quarto, quais passos práticos você pode tomar agora mesmo com base nas evidências. E quinto, uma descoberta do estudo que quase ninguém está discutindo. Vale a pena ficar pelos próximos 10 minutos. Vamos começar. Vamos começar com o problema, porque provavelmente é por isso que você clicou neste vídeo. A testosterona baixa, clinicamente chamada de hipogonadismo, afeta entre 10% e 40% dos homens adultos, dependendo de como é medida e de qual faixa etária é analisada. Mas eis o problema. A maioria dos homens que está lidando com isso não tem a menor ideia do que está acontecendo. Em vez disso, eles simplesmente se sentem diferentes. Talvez você tenha percebido que sua energia vem diminuindo há anos, não de forma dramática de uma vez, mas de maneira lenta e constante. Você acorda cansado mesmo após uma noite completa de sono. Você tem ido à academia, mas vendo menos resultados do que costumava ver. Seu humor está mais apagado. Sua motivação, tanto na cama quanto no dia a dia, diminuiu. E talvez você até tenha conversado com um médico que te disse que tudo parecia bem nos exames. Essa é a realidade frustrante de milhões de homens. Os sintomas da testosterona baixa frequentemente são descartados como simples envelhecimento, estresse ou fatores de estilo de vida. E embora essas coisas absolutamente desempenhem um papel, ignorar o componente hormonal significa que milhões de homens estão vivendo abaixo do seu potencial por anos, sem nunca ter uma conversa honesta sobre o que poderia realmente ajudá-los. O estudo Traverse foi projetado especificamente para responder se a terapia com testosterona é uma solução segura e eficaz para homens que vivenciam exatamente esses tipos de sintomas. Então, vamos falar sobre o que a testosterona realmente faz no corpo masculino, porque entender o mecanismo ajuda a compreender os resultados do estudo. A testosterona é produzida principalmente nos testículos, regulada por um ciclo de retroalimentação envolvendo o hipotálamo e a glândula hipófise. Ela atinge o pico no final da adolescência e meados dos 20 anos, e depois diminui naturalmente a uma taxa de aproximadamente 1 a 2% ao ano, após os 30 anos. Aos 60, muitos homens têm níveis de testosterona de 30 a 40%, mais baixos do que no pico. A testosterona influencia um número notável de sistemas. Ela desempenha um papel fundamental na síntese de proteína muscular, razão pela qual níveis mais baixos tornam mais difícil construir ou manter massa muscular. Ela afeta a produção de glóbulos vermelhos, a densidade óssea, a regulação do humor por meio de interações com neurotransmissores como dopamina e serotonina. E sim, ela é o principal motor da libido e da função sexual nos homens. Quando os médicos consideram a TRT, eles estão essencialmente tentando restaurar os níveis de testosterona ao que é considerado uma faixa fisiológica normal,
tipicamente entre 300 e 1.000 nanogramas por decilitro, usando géis, injeções ou adesivos. O objetivo não é elevar os níveis acima do normal, é restaurar o que o tempo e a biologia levaram. O que os pesquisadores não sabiam por um longo tempo era se fazer isso era realmente seguro para o coração. Essa questão levou diretamente ao estudo TRAVERS. O estudo TRAVERS, que significa Testosterone Replacement Therapy for Assessment of Long-Term Vascular Events and Efficacy Response in Hypogonadal Men, ou seja, terapia de reposição de testosterona para avaliação de eventos vasculares de longo prazo e resposta de eficácia em homens hipogonádicos. Foi publicado em 2023 no New England Journal of Medicine. Ele acompanhou 5.246 homens entre 45 e 80 anos que tinham testosterona baixa e doença cardiovascular pré-existente ou alto risco cardiovascular. Metade recebeu um gel de testosterona diário. A outra metade recebeu um gel placebo. O estudo durou em média cerca de 3 anos. Eis o que eles encontraram sobre a questão cardiovascular. A TRT não aumentou o risco de eventos cardiovasculares adversos, graves, em comparação ao placebo. Essa foi a descoberta principal e foi genuinamente tranquilizadora para homens e médicos que estavam preocupados com a segurança cardíaca, com base em alguns estudos anteriores, menores e mais controversos. Mas havia algumas nuances importantes. Os homens que receberam testosterona tiveram uma taxa mais alta de fibrilação atrial, um batimento cardíaco irregular, lesão renal aguda e embolia pulmonar, que é um coágulo sanguíneo nos pulmões. Essas não foram diferenças enormes, mas foram estatisticamente significativas o suficiente para que os pesquisadores as destacassem claramente. No lado dos benefícios, os homens em TRT relataram melhorias significativas no desejo sexual, na função erétil e na satisfação sexual geral em comparação ao grupo placebo. Também houve melhorias modestas no humor e na energia. A densidade óssea melhorou, mas os efeitos na função física e nos resultados cognitivos foram menos dramáticos do que muitos esperavam. Portanto, o panorama é de benefícios reais, riscos reais e uma forte necessidade de avaliação médica individual. Ponte do afiliado. 5:30:6:0. Antes de chegarmos às etapas práticas, uma palavra rápida. Se você está tentando apoiar sua saúde hormonal de forma natural enquanto faz sua pesquisa ou trabalha com um médico, há suplementos com respaldo científico que vale conhecer. A vitamina D, o zinco e o magnésio demonstraram em estudos apoiar níveis saudáveis de testosterona, especialmente em homens com deficiência. Vou deixar algumas opções bem avaliadas na descrição abaixo. Sempre consulte seu médico antes de começar qualquer coisa nova. Então, com base em tudo isso, o que você deve realmente fazer? Aqui estão 4 passos práticos fundamentados nas evidências. Passo 1. Faça seus exames de forma adequada. Uma única leitura de testosterona não é suficiente. A testosterona flutua ao longo do dia, atingindo o pico pela manhã. Os médicos geralmente querem 2 resultados matinais abaixo de 300 nanogramas por decilitro, juntamente com sintomas documentados, antes de considerar um diagnóstico de hipogonadismo. Passo 2. Trate primeiro os fatores modificáveis. Privação de sono, obesidade, estresse crônico, consumo excessivo de álcool e comportamento sedentário são comprovadamente capazes de suprimir a testosterona. Antes de buscar a TRT, otimizar esses fatores pode elevar significativamente seus níveis, às vezes o suficiente para resolver os sintomas completamente. Passo 3. Tenha uma conversa honesta com um endocrinologista ou urologista, não apenas com um clínico geral. Especialistas estão mais bem equipados para interpretar seu painel hormonal completo, incluindo LH, FSH e SHBG, e para determinar se sua situação justifica uma intervenção médica. Passo 4. Se a TRT for recomendada, entenda o plano de monitoramento.
O estudo Traverse identificou riscos reais que precisam de atenção contínua. Pressão arterial, hematócrito e sintomas cardiovasculares devem ser monitorados regularmente se você estiver em tratamento. Um paciente bem informado obtém melhores resultados. Agora, aqui está a descoberta do estudo Traverse, que quase ninguém está discutindo e que genuinamente surpreendeu a equipe de pesquisa. O estudo encontrou uma redução estatisticamente significativa na incidência de diabetes tipo 2, no grupo que recebeu testosterona em comparação ao placebo. Os homens que recebiam TRT tiveram menor probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 de início recente ao longo do estudo. Isso se baseou em estudos menores anteriores que sugeriam que a testosterona desempenha um papel importante na sensibilidade à insulina e no metabolismo da glicose. Isso é significativo, porque o diabetes tipo 2 é uma das doenças crônicas mais prevalentes e consequentes globalmente, e a conexão entre os níveis de testosterona e a saúde metabólica é algo que a comunidade médica tem subestimado por anos. Isso também levanta uma questão interessante que os pesquisadores estão começando a investigar de forma mais formal. A otimização dos níveis de testosterona em homens cuidadosamente selecionados poderia ser parte de uma estratégia mais ampla de saúde metabólica, não apenas uma intervenção de saúde sexual ou de qualidade de vida? Ainda não chegamos a esse ponto em termos de diretrizes clínicas, mas essa descoberta muda a conversa. Ela sugere que os sistemas hormonal e metabólico estão mais profundamente interligados do que a visão tradicional e compartimentada da medicina tem reconhecido. Fique de olho nesse espaço, porque a pesquisa aqui está avançando rapidamente. Vamos reunir tudo. O estudo Traverse nos forneceu as evidências mais rigorosas, até hoje, sobre a terapia de reposição de testosterona. Ele descobriu que a TRT não aumenta significativamente o risco de eventos cardiovasculares graves, que era a grande questão de segurança. Ele confirmou benefícios reais para a saúde sexual, humor, densidade óssea e, potencialmente, a função metabólica. E identificou riscos reais, incluindo fibrilação atrial e coágulos sanguíneos, que merecem consideração séria e monitoramento contínuo. A conclusão é esta: a TRT não é uma fonte da juventude, mas para homens que genuinamente têm testosterona baixa e que são candidatos adequados após uma avaliação adequada, ela pode ser uma intervenção médica legítima e significativa. Se este vídeo te ajudou a pensar de forma mais clara sobre este tema, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso genuinamente ajuda o canal a crescer e mantém esse tipo de conteúdo chegando até você. Na semana que vem, vamos abordar um tema intimamente relacionado à discussão de hoje. Por que a qualidade do seu sono pode ser o fator mais subestimado que afeta seus níveis de testosterona? Você não vai querer perder. Até lá!